Fala pessoal, esse é o Sinceras Ilusões, podcast de quem cansou de se iludir sozinho, resolveu se iludir com a gente aqui na internet, estreando um novo formato. Como vocês estão vendo aqui, eu mudei o cenário para fazer agora na horizontal, talvez eu coloque no YouTube também, e tudo isso eu estou melhorando, mas eu preciso do apoio de vocês. Imagina só, o que dá para fazer com R$ 3 nesse país, cara? Não dá para fazer quase nada, mas dá para apoiar o Sinceras Ilusões. É só você entrar no link que vai estar aqui na descrição do podcast do episódio, que é apoia.se/Sinceras Ilusões, e escolher lá o seu apoio. Tem algumas recompensas bem legais, assim, tem uma live que vai acontecer no final do mês para a gente discutir temas polêmicos, eu escutar vocês também, a gente fazer um monte de coisa interessante. E nesse novo formato eu sempre vou começar indicando, fazendo uma dica cultural para vocês. A minha dica dessa vez é o livro é o HQ do Hugo Canuto, Conto dos Orixás. O Hugo Canuto tá fazendo o maior sucesso, meu amigo. Ele tá lá atualmente na Alemanha, numa exposição que estão exibindo assim a obra dele, já reconhecida internacionalmente, traduzida, é um dos maiores quadrinistas que a gente tem da contemporaneidade brasileira e tal. Então busca aí Contos dos Orixás para quem não conhece. Em breve eu e o Hugo vamos fazer algumas coisas legais juntos também. Mas hoje eu estou aqui para falar de um assunto que eu até comentei no Twitter, espalhei no Twitter recentemente, que me chamou muita atenção, cara. Imagina que assim, o Tadalafila, que é um remédio para disfunção erétil, ele teve as suas vendas, elas cresceram 20 vezes nos últimos anos. 20 vezes. Imagina que um remédio para a disfunção cresceu 20 vezes. Isso provavelmente deveria indicar que existe uma crise de disfunção erétil na maior parte da população. Mas não, os motivos são outros. Isso aí, na minha cabeça, está conectado a toda uma cultura e várias dinâmicas que trabalham como engrenagens para promover uma cultura da performance masculina. Segundo as notícias que estão viralizando sobre o uso da Tadalafila, realmente não está conectado com o crescimento dos problemas de disfunção erétil, mas provavelmente está ligado, por exemplo, com pessoas que estão acreditando que Tadalafila é pré-treino para ir treinar. Então eles estão comprando caixa porque aumenta a vascularização, sabe? As coisas que a galera que é coach de treinamento e personal vai conseguir explicar. Então tem gente que está comprando para isso, mas também tem gente que está comprando para performar com mulheres, cara, porque nessa cultura de você acreditar que o relacionamento que dá prazer para outra pessoa está muito ligado ao quanto você consegue manter uma ereção a longo prazo, sabe? Algumas pessoas até comentaram no Twitter que isso é basicamente uma questão falocêntrica do homem ficar realmente prestando atenção apenas no seu próprio pênis, assim, apenas no seu próprio membro na hora de fazer amor, tá ligado? Se é que eles conseguem fazer. E isso tá muito conectado a inúmeros outros fatos que rolam por aí. E eu fico pensando o quanto essa performance, o quanto essas pessoas, o quanto esses caras ficam tentando performar num nível doentio. E essa imaginação que eles têm de que a performance é que eles conseguem ficar 1, 2, 3, 4 horas ali constantemente repetindo o ato, está diretamente ligado ao vício em pornografia. Tem uma pesquisa, eu já comentei sobre essa pesquisa naquele episódio sobre os red pills, sobre o masculinismo e tal, que mostrou exatamente que os adolescentes que estão dessa nova geração têm acesso cada vez mais cedo a conteúdos extremamente pornográficos. E o que a gente vê nesses vídeos pornográficos é fantasia. Ali tem corte, tem pausa, tem muitas coisas, tem direção, tem mudança de câmera, tem todo esse tipo de coisa que não entra na cabeça dessa galera. Então eles estão absorvendo isso cada vez mais cedo e isso tá criando realmente um trauma, assim, porque eles ficam querendo reproduzir esse comportamento. A própria Tadalafila já virou o quê? Sinônimo de música, inclusive ia ser vendida como balinha e as pessoas... E, se não me engano, a Anvisa proibiu a venda de Tadalafila em balinha. Então, imagina, os caras estão indo pra balada e já querendo usar bala de Tadalafila para poder depois
performar no encontro com alguém que ele nem conhece, que provavelmente, geralmente os primeiros encontros são horríveis assim mesmo, você não conhece a pessoa, você não sabe o que ela gosta, você não sabe que tipo de toque ela gosta, você não sabe como realmente atrair ou como realmente deixar ela satisfeita e tal. Então tem muitas coisas ali muitas coisas que fazem com que geralmente os primeiros encontros assim sejam um pouco desajustados, e para quem vive uma relação a longo prazo sabe que é natural que você vá se conhecendo seu parceiro e ajustando tudo isso e cada vez mais se divertindo, aproveitando momentos legais juntos. Mas a garotada, esses, essas, esses homens que ficam viciados na performance falocêntrica, talvez nem estão nem aí para as mulheres que eles encontram. Na verdade, eles não estão nem aí real assim na cabeça deles, é só chegar lá e ficar repetindo aqui como se fosse um robô e vai sair encantando as pessoas, mulheres, assim, como se elas realmente tivessem um brilho no olhar para uns caras extremamente robóticos assim, tá ligado? Sei lá. Tem muitas questões para lidar com isso. Mas, além dessa performance ter ligada ao vício em pornografia, esse próprio vício ele tá atrapalhando, estragando várias mecânicas sociais e dinâmicas na mente dos adolescentes. Segundo as pesquisas que evidenciaram esse vício, uma das coisas que ele realmente está sendo borrado na cabeça de adolescentes, está sendo desvirtuado, é o senso de limite e principalmente o quanto eles extrapolam os limites com as mulheres, o quanto é normal eles realmente atravessarem algumas barreiras e questões de segurança e de respeito com elas na hora de relacionamentos. Isso porque, como a gente pode perceber em grande parte de filmes pornográficos, os caras humilham, xingam, batem, pressionam, sabe? Faz um monte de coisa ali que a humilhação faz parte dessa fantasia de filmes pornográficos, assim. Então isso tá atravessando para a vida da galera. E não é curioso que essa mega necessidade de performar como o cara mais masculino, como o cara mais foda, um cara mais capaz, não represente exatamente o oposto, né? Porque se você é seguro de você enquanto pessoa, enquanto homem, enquanto mulher e tal, você não tem uma necessidade extravagante de performar, não, cara. Com todo mundo, com a sua família. Quando você é seguro com a sua família, você chega lá, você não fica querendo se mostrar. Você é seguro com o seu parceiro, você não tem necessidade de estar todo dia querendo mostrar que você é a melhor pessoa do mundo, porque você é um ser humano e ocasionalmente você não vai ser. Mas essa necessidade extravagante de performance que essa sociedade, esse culto masculinista tem desenvolvido na sociedade moderna, é um sintoma de fragilidade. E fragilidade não só emocionalmente, mas como fisicamente, né? Porque todo mundo sabe que o Tadalafila ele está extremamente relacionado não apenas com as pessoas que estão usando para pré-treino, para tentar ir para academia, para treinar, mas também por esses caras que vivem abusando de esteroides anabolizantes e assim, repetindo o que eles aprendem com os seus influenciadores. E é muito importante a gente trazer para a discussão que no Brasil não se produz esteroide anabolizante, assim, sabe? A maior parte, 90 e tantos por cento dos esteroides anabolizantes que são vendidos no Brasil são feitos ilegalmente. Então, ou seja, a gente está falando de uma indústria de tráfico de drogas também. Porém, que é abafada porque muitos dos caras que estão vendendo, falando abertamente de drogas, de todo tipo de testosterona, eles, sei lá, muitos deles são até da polícia, cara. Muitos deles são até da polícia. A galera do bodybuilder aí, essa galera do exército, essa galera desses lugares assim. É muito comum em cidade pequena você encontrar alguns deles vendendo essas substâncias. Então, olha para você ver que incongruência. Tipo, eles vão fazer uma guerra às drogas que são recreativas, mas as drogas para academia eles abafam, colocam embaixo dos panos, senão eles teriam que prender os próprios amigos. Mas a gente vive assim uma
epidemia do abuso de anabolizantes. E aí, ao contrário da maior parte das pessoas que são ricas, que fazem o uso do anabolizante com médicos, com acompanhamento, com competição, porque eles gastam aí, sei lá, 5, 10, 15, 20, 30 mil reais com anabolizantes, ao contrário dessas pessoas que é a exceção da exceção, a maior parte das pessoas que a gente conhece são garotos que entram nessa com 16 anos de idade, 20 anos de idade, ou caras que estão entrando nessa com 30 anos de idade, e por alguma mudança de trabalho, econômica, de rotina, de alguma coisa na sua vida, uma despesa mais que deu, não consegue manter os altos custos dos anabolizantes, e aí eles vão fazer o quê? Ter que lidar com os colaterais, e um dos colaterais é a impotência sexual, se você passou vários anos utilizando esse tipo de anabolizante, tá ligado? Eu mesmo conheci o último cara que cortou meu cabelo aqui em Belém. Eu lembro que ele tava numa barbearia que, porra, era 30 conto pra cortar o cabelo. E a gente trocando ideia e tal, o barbeiro, pô, cara, eu sou bodybuilder, tô colocando lá, tô investindo 300 reais por mês pra competição, quero competir em setembro e tal, cara. 300 reais não é nada de abuso de drogas pra uma competição, tá ligado? Mas ele tava lá tentando. 6 meses depois ele foi demitido, cara. Então, eu duvido que ele consiga, que ele conseguiu garantir ainda o uso mensal de abuso de esteroide anabolizante. E aí vem os colaterais, e aí é nessa que essas pessoas também vão precisar pra caramba de remédio para disfunção erétil, um monte de coisa, até o eixo, né, hormonal deles voltar ao normal, se é possível ou não. Então percebe que tem vários mecanismos que estão fazendo com que a garotada, dos adolescentes, os homens, eles fiquem necessidade de performance, performar músculo, performar desempenho sexual, performar riqueza, tá ligado? A gente tá numa era de sociedade que toda essa hiper necessidade de performance mostra o contrário, mostra fraqueza, mostra doença, mostra vício, mostra transtorno, mostra que você se sente tão inferior, tão pequeno, que você precisa crescer, às vezes até esteticamente, para tentar construir um ego maior, um ego mais potente, um ego que é autossustentável assim na sociedade, cara. É uma loucura o quanto isso se reflete, tá ligado? É uma loucura o quanto isso se reflete. E isso tudo acaba, infelizmente, sendo reforçado pelas redes sociais. Eu vejo que os algoritmos das redes sociais, onde tudo tem que ser perfeito, onde os influenciadores todos têm que colocar lente de contato, todos os caras têm que ser trincados, usam as melhores roupas e tudo isso, cara. Então, assim, não acho que isso é só uma questão política, não acho que isso é uma questão é, só cultural brasileira. Eu acho que a gente está vivendo um tempo onde a internet está transformando tudo em produto, e obviamente, quando a gente transforma tudo em produto, você tem que encontrar um padrão, e um padrão que é inalcançável, uma fantasia, né? Assim, quando a gente vai discutir sobre a fantasia no âmbito da psicologia, a gente sabe que essa fantasia sempre fica no lugar que você nunca alcança, porque quando você chega lá, você não quer mais ela, ou você vai construir uma fantasia maior, você precisa ser maior, cada vez maior, e buscar ela cada vez um lugar mais distante. Então essa fantasia de masculinidade, ela está sendo alimentada pelas redes sociais. O que ela constrói com tudo isso? Homens distantes do seu próprio autoconhecimento, cara. Homens distantes da sua da sua própria consciência, de entender o que eles verdadeiramente são, o que eles verdadeiramente podem contribuir para a sociedade, o que eles verdadeiramente têm para contribuir nos seus relacionamentos, na sua vivência, na sua intelectualidade, né? Não vou nem falar do quanto a gente está vendo aí essa excesso de vendas, crescimento exponencial de Tadalafila em detrimento da compra de livros no Brasil, porque isso aqui já vai virar uma conversa para mais de 2 horas para expor a brutalidade da falta de intelecto dessas pessoas. Mas essas pessoas realmente que estão viciadas estão sendo
engolidas por um transtorno do tempo, cara. E é um transtorno de masculinidade, que a gente vai ver muito dessas pessoas entrarem em depressão depois. A gente já tá vendo muitos bodybuilders por abuso de esteroides morrer, cara. No último mês eu vi notícia de 3, 4, 5 pessoas que morreram, tá ligado? Por abuso de esteroide. Então, a gente precisa ficar muito atento para todos esses detalhes e entender exatamente de onde vem essa hiper necessidade de performance, de performar, cara. Se você tá em algum momento precisando performar a masculinidade, você tá realmente com problemas. Você precisa parar e conversar com você mesmo e entender exatamente o que você precisa fazer ou não para se sentir bem, para se sentir. Eu até acho, tipo assim, eu sou meio contrário a essa ideia de eu preciso me sentir homem, tá ligado? Porque é isso. Se você simplesmente se sente bem com você mesmo, tá ligado? Você simplesmente se sente bem. Você não precisa entrar pro legendário, subir uma montanha, é, tomar todo tipo de bomba para se sentir mais homem. Acho que se você já entrou nessa discussão, se você em algum momento pensou, eu preciso me sentir mais homem, cara, você tem vários problemas aí, vários traumas para entender dentro de você mesmo, antes de depois tentar chegar nesse lugar de se sentir homem, cara. E, olha, eu já fiz tudo isso, atravessei a floresta dos Tapajós, fiz remada, fiz jiu-jitsu, fiz boxe, em nenhum momento na minha cabeça fui atleta, tá ligado? Em nenhum momento na minha cabeça eu estava fazendo tudo isso para me sentir homem. Eu só estava fazendo porque eu me sentia bem comigo mesmo. Então é esse se sentir bem consigo mesmo que está faltando na sociedade. E por que as pessoas não conseguem sentir bem consigo mesmo? Porque elas têm que se sentir a partir dos padrões que estão sendo vendidos pelos influenciadores, pelas redes sociais, pelas empresas de marketing, por toda essa loucura que está acontecendo por aí, tá bom? Eu acho que eu falei pra caramba, mas essa era a nossa conversa. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, apoia o podcast. Preciso do apoio de vocês, para vocês indicarem novos temas, para a gente continuar tocando essas ideias, para a gente continuar curtindo aqui junto e se conhecendo cada vez mais em busca dessa nova consciência aí, tá ligado? Brigadão, e é isso aí.